Bom, agora começando a palavra, né, de hoje à noite. Na realidade, eu vou compartilhar a palavra que a gente liberou na semana passada de manhã, né? Porque, bem falou Fátima aqui, nós temos um público diferente, né? De manhã vem algumas pessoas, à noite vem outras, umas vêm de manhã e à noite. Então, hoje, na realidade, nós vamos compartilhar a mesma linha de pensamento. Então, o título da mensagem de hoje à noite é Uma Igreja que Caminha em Novidade de Vida, né? Vocês repararam que o nosso letreiro aqui na frente mudou? Tem umas 2 ou 3 semanas? Pode reparar. Né? Então, você pode sair daqui, você observa, né? O letreiro, tem um letreiro novo ali, e tem justamente o título da mensagem de hoje está ali, ó, naquele letreiro em cima do estacionamento. É a missão da nossa igreja. É a missão da nossa igreja. Uma igreja que caminha em novidade de vida. E a gente vai estar falando justamente sobre isso nessa noite. E aí eu vou te pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Romanos. Romanos, capítulo 6, no verso de número 4. Gente, na realidade a Bíblia diz para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, né? Mas eu estou sonhando com o próximo sábado, com essa peixada. Romanos capítulo 6, no verso 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Fecha teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas escrituras, por tocar, ó Deus, da tua palavra. E, ó Deus, nós nos abrimos nessa noite, ó Deus, para receber a ministração do Teu Espírito. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, que esse assunto, ó Deus, venha ser descortinado, ó Deus, na nossa mente, na nossa vida, e que possamos verdadeiramente, a partir de então, a partir dessa noite, ó Deus, já tomar como atitude nossa vida e viver em novidade de vida. Nós te damos graças, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a missão da nossa igreja é essa, é viver em novidade de vida. Quantos já escutaram esse termo aí? Novidade de vida. Algumas pessoas já perceberam, já tiveram esse contato. Bom, nós estamos falando aí desde o início do ano, desde o culto de Ano Novo, falamos sobre a temática desse ano, um novo tempo. Amém, irmãos? Amém. Esse novo tempo é para a nossa igreja. Esse novo tempo é para mim, para você, é na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Deus tem liberado algo novo sobre cada um de nós. Quantos recebem isso aí? É algo novo que Ele tem liberado sobre a tua vida. O que para trás ficou, para trás fica. Né? Não vamos ficar presos no que Deus fez no passado, não vamos ficar presos para o que aconteceu no passado, mas nós vamos viver daqui para frente. Né? Claro que já falei sobre isso, vamos trazer a memória que nos traz esperança, e a memória que nos traz esperança são os grandes feitos que Deus fez. Jesus, Ele que nos dá esperança, mas nós precisamos viver daqui para frente. Vamos falar daqui umas 2 semanas, acredito eu, sobre a visão da nossa igreja. Então preste atenção, nós temos o tema do ano, ou seja, para aquele ano nós vamos viver essa temática, que é um novo tempo. Nós temos a missão da igreja, que é viver uma igreja que caminha em novidade de vida. Isso aí é para a vida toda, até Jesus voltar, não é bem, irmãos? É para a nossa igreja e para você. Então essa aí é a missão da nossa igreja. E nós vamos falar também sobre a visão da nossa igreja. É algo que nós precisamos alcançar a médio prazo. Né? A médio prazo. Isso nós vamos falar aí mais para frente. Mas, na realidade, essa missão que nós estamos liberando aí para a igreja, de caminhar em novidade de vida, é algo que precisa acontecer em nós.
nós precisamos pensar em novidade de vida, nós precisamos traçar toda uma estratégia para que possamos vivenciar essa nova vida todos os dias da nossa vida, né? Precisa, o viver em novidade de vida precisa ser o nosso DNA. Não se acostumar com as coisas desse mundo, mas se acostumar com as coisas do reino, né? O Evangelho de Mateus bem disse a Fátima aqui no momento do ofertório, Jesus fala: buscai o reino dos céus em primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas. E é justamente isso, né? Quando a palavra diz para nós vivermos em novidade de vida, é confrontar as verdades do reino com aquilo que nós temos aqui nessa terra, nesse mundo, né? Obrigado, Joel. Obrigado mesmo, viu? E na realidade, queridos, a missão da nossa igreja é algo que está sendo liberado por Deus para que possamos, seguir a nuvem do Senhor, né? Quantos já tiveram acesso aí à história aí da libertação do povo de Israel lá no Egito? Vocês já leram sobre isso? Né? Moisés libertando o povo do Egito. Então tinha uma nuvem que caminhava para proteger o povo, né, do sol, né? E essa nuvem, na realidade, era a presença do Senhor. Então, quando a nuvem parava, o povo permanecia naquele lugar. Quando a nuvem andava, precisava do povo acompanhar aquela nuvem. À noite, tinha aquela coluna de fogo para proteger do frio, né? O nosso Deus nos guarda em todo e qualquer momento, amém, irmãos? Mas essa nuvem, quando ela caminha, né, isso serve para a gente, né, quando nós estamos liberando aqui a missão da igreja, quando essa nuvem caminha, nós precisamos também ir junto, porque se nós não formos, nós vamos ficar desprotegidos. Quantos entendem isso? É uma cobertura da parte de Deus. Então, Deus está falando para a sua igreja: viva em novidade de vida. Nós precisamos viver em novidade de vida, porque o mundo já é do maligno. Amém, irmãos? Não há nada que nos interesse nesse mundo, nada, né? Se você colocar diante de Deus, o que nos interessa são as verdades eternas, né? Verdadeiramente nós precisamos combater o bom combate, guardar a nossa fé e receber a nossa coroa de justiça ao final da nossa carreira aqui na terra. Amém, queridos? Mas para isso nós precisamos viver em novidade de vida. Esse texto que a gente leu lá de Isaías 43:19 fala sobre vir algo novo. Tem coisa nova vindo por aí sobre a tua vida, amém, irmãos? Você consegue visualizar isso? Tem coisa nova vindo aí sobre a tua vida. Fale para o teu irmão da direita e da esquerda, fala assim, declara sobre a vida dele, tem coisa nova aí. E aí, eu voltando aqui para Romanos, né, você vê que no verso de número 4, esse verso que a gente leu, Paulo está explicando e dando a resposta a uma argumentação que foi feita para ele, né? E na realidade, são 3 perguntas que estão nos 3 primeiros versículos, né? É uma resposta que ele está dando. Vamos ler a partir do verso 1. Na realidade, nós temos 4 perguntas aqui. A primeira diz assim: que diremos, pois? É uma pergunta, ok? Segundo, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É uma segunda pergunta. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Terceira pergunta, quarta pergunta: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, várias argumentações estão sendo feitas e Paulo culmina com a grande resposta que está no verso 4. Mas preste atenção, vou começar do início, né? No verso 1, ele diz assim: que diremos, pois? É o prelúdio, ele está preparando o terreno para as várias argumentações, para colocar a igreja para pensar, para colocar os nossos irmãos ali da época para pensar sobre as várias situações que eles estavam vivendo. E aí,
eu interpretei, tá? Ok? Que diremos, pois? Paulo estava falando o seguinte: qual é a desculpa para você andar dessa forma? Ele com certeza ele deveria estar falando justamente dessa forma para aquele grupo. Qual é a desculpa que você tem? Se você tem Jesus, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, por que você insiste em permanecer no erro? Por que você insiste em permanecer em coisas, em situações que você vivenciava lá atrás quando não tinha Jesus? Vocês percebem o que eu estou falando? Você percebe o que Deus está ministrando sobre cada um de nós? Irmãos, Jesus, quando você aceita Jesus, Jesus te liberta. Amém, queridos? Amém. E Jesus te purifica, Jesus te transforma. Muitos falam assim: eu não estou pronto para aceitar Jesus, porque eu fumo ainda, eu bebo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara: vem como estás. Então pode se achegar o drogado, pode se achegar aquele que gosta de um goró, pode se achegar aquele que gosta de fumar, pode se achegar o adúltero, a prostituta, o mendigo, o morador, todos são bem-vindos. Jesus veio para os doentes, irmãos. E aí, uma vez que entrou e permitiu a morada do Espírito Santo, vai começar a haver uma grande obra naquele lugar. Irmãos, preste atenção, só uma palhinha. Eu, quando me converti, nós nos convertemos juntos no encontro de casais, lá em 1999. Irmãos, eu era osso duro de roer. Você acredita nisso? Eu gostava de uísque, alcoólico. E Jesus me libertou. A fossa lá de casa ficou doidona. Despejei tudo, entendeu? Tudo, rabo abaixo, que não serve para mim, não serve para ninguém. Tinha muito CD de música mundana lá em casa, quebramos tudo, vai tudo pro lixo. Entende o que eu estou falando, queridos? Isso é viver em novidade de vida. É você confrontar aquilo que você vive até então com as verdades de Deus. Se Deus está estabelecendo algo novo sobre a tua vida, o que diremos, pois? Inventar desculpa com o mover de Deus? Não, Deus, mais um pouquinho. Esse final de semana, a gente esteve lá no retiro lá da restauração da Igreja Nova Vida de Santa Isabel, e nós chegamos, na realidade, pelo meio do retiro, mas algo muito legal eu absorvi ali, e foi justamente essa situação de você colocar diante do Senhor qual é a tua expectativa de mudança, o que você precisa mudar, porque nós, na realidade, irmãos, nós somos sacerdotes, quando nós aceitamos Jesus, o povo, Deus nos separa como povo eleito, como raça eleita, e nos faz sacerdotes, então nós, como sacerdotes, precisamos viver em novidade de vida. E o que está te atrapalhando de você viver em novidade de vida? Quais são as suas manias? O que te prende ainda no passado? O que te prende ainda ao Egito? Como vocês estão entendendo, irmãos? E aí essas situações você coloca diante de Deus. Você faz aquela listinha: Deus, me tira isso, me tira aquilo. Eu sou ignorante, Deus. Eu preciso ter uma palavra branda com os meus familiares, com a minha família, com a igreja. Irmãos, Deus está prontinho para te escutar. Jesus é o teu advogado, Ele te entende. Ele te entende mais que a tua esposa, mais que o teu marido. O Espírito Santo de Deus, Ele está ali, ó. Irmãos, vocês entendem isso? Só nós podemos permanecer no erro por opção nossa. Que diremos, pois? O que Deus tem feito na nossa vida e nós não estamos aproveitando? Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Após esse prelúdio, após essa introdução de perguntas, o apóstolo Paulo, ele prossegue aqui com as suas argumentações. E o primeiro ponto que nós observamos, a primeira pergunta após o prelúdio, diz assim: permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante?
Nós vivemos no tempo da graça, né, irmãos? E aí Paulo diz assim, olha, você vai permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, vai colocar Deus à prova? Sem vergonhice. Sem vergonhice. Tem muito crente sem vergonha, irmãos, que na realidade sabe que Jesus perdoa, sabe que o Espírito Santo ministra o coração e Jesus intervém a Deus e te traz perdão, e ele continua insistentemente no pecado. Você conhece crente assim? Conhece, irmãos? De repente pode ser você mesmo. Entende? E aí nós precisamos ver novidade de vida. É confrontar essa realidade imunda que pode, nos contaminar, e contaminando o nosso coração, irmãos, nós vamos agir tal como. Isso é profundo que eu estou falando com você. Né? Nós precisamos não deixar que o nosso coração seja conhecido pelo pecado. Né? Quando bate a porta e você permite, ele adentra, e aí você vai botar para fora aquilo que está dentro da sua casa, a tua casa suja, imunda. E quando Jesus entra e purifica de tal forma que você vive em novidade de vida. Irmãos, preste atenção, aqui tem um tapete, amém? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui o tapete? Se não houver limpeza aqui, vai entrar poeira para debaixo do tapete. E acumulou, vai chegar um dia que você vai tropeçar. Amém, irmãos? E tropeçou, caiu. Né? E essa queda pode te machucar. Muitas vezes pode causar até morte espiritual. Para que isso não aconteça, nós precisamos estar, limpando a nossa casa insistentemente. Então, vamos lá. Aquele que permanece no pecado, ele não morreu no batismo. Aquele que insiste em pecar, aquele crente que insiste em pecar, ele pediu perdão, mas no outro dia está fazendo a mesma coisa, ele não morreu no batismo. Quantos aqui foram batizados? Amém. 1 João, capítulo 3, no verso 6, diz assim: todo aquele que permanece nele, no Senhor Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. É profundo isso, né, irmãos? Então, quando nós pegamos essa verdade que é colocada aqui em 1 João, nós aí tomamos vergonha na cara. Opa, peraí, eu não posso insistir nesse pecado, porque isso está me distanciando de Deus. Isso está causando uma ruptura no meu relacionamento com Deus. Para que eu vou ficar vendo novela se isso não vai trazer edificação nenhuma para a minha vida? Para que eu vou ficar em casa vendo um programa de domingo à tarde? Antigamente era Faustão, né? Que programa que passa agora à tarde? Sabe? Não, foi tudo na igreja. Tá tudo aqui. Graças a Deus. Entende o que eu estou falando? Ó, eu não tenho nada contra a televisão não, tá, irmãos? Eu gosto de uma televisão para ver filme, para ver futebol. Não fala muito de futebol não, porque eu era líder do campeonato, termino. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai caminhar mais uma vida. Então, irmãos, aquele que permanece no pecado, ele não morreu no batismo. Ele precisa verdadeiramente ter esse encontro com Deus novamente, para que possa viver em novidade de vida. Amém, irmãos? Aquele que permanece no pecado para que a graça seja mais abundante, ele está enganando-se a si mesmo. Ele está enganando a si mesmo, pensando que é da luz. Ele pensa que é da luz, mas insistentemente ele apaga o Espírito Santo. Né? Gálatas capítulo 6, no verso 3, diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Você julga ser cristão, você julga ser evangélico. Tem esse termo agora, não é isso? De um tempo para cá fala que o povo de Deus é o povo evangélico, né? Um rótulo, é o povo gospel, né? E meio essa situação de gospel, evangélico, você acaba vendo inovações que não tem nada a ver com a palavra. Eu já escutei falar que tem danceteria gospel,
né? Com aquele clima escurinho, o escurinho do cinema, né? E aí o crente vai para lá para azarar, né? Quantos conhecem esse termo? É do seu tempo? É do meu tempo, né? Então, não está vivendo em novidade de vida. Não está esperando no Senhor aquilo que Ele tem prometido e vai fazer na vida. Então, aquele que julga ser alguma coisa não sendo nada, ele pensa que é crente, ele está enganando a si mesmo. Na realidade, ele precisa ter esse encontro com Deus. O permanecer no pecado, queridos, com a falácia que a carne é fraca, é historinha também. Vocês já escutaram esse termo? Quando fala assim, olha, a carne é fraca, pastor, eu não consigo, como é que eu faço? Né? É historinha, porque o Espírito Santo, ele nos vivifica, irmãos. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Meu irmão, a carne pode ser fraca, mas o Espírito vivifica. É uma luta da carne contra o Espírito, e o Espírito prevalece, irmãos. Mas você precisa viver em novidade de vida. Diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Simples assim. Irmão, se você anda em novidade de vida e coloca diante do Senhor as tuas expectativas, as tuas fraquezas, você tem fraqueza, né, irmãos? Os espinhos que ficam na sua carne, dia e noite, meu irmão, coloca diante do Senhor, Ele vai arrancar cada espinho seu. Essa cirurgia pode doer, mas é para o teu bem, irmão. Ele vai te limpar. A Luciana falou no outro dia sobre o marceneiro Jesus Cristo. A plana de Jesus, quando passa, meu irmão, pau que nasce torto se endireita, fica bonitinho, fica lisinho. E quando passa a lixa, uau, uau, uau. Imagina a lixa de Jesus em você, coisa linda, vai ficar lisinho, vai ficar preparado. Amém? Quantos querem ficar preparados? Então permaneça recebendo a lixa de Jesus toda a sua vida. Ah, Espírito Santo, vem sobre mim. Sabe? Nós precisamos do Espírito Santo. Quantos precisam do Espírito Santo? Na realidade, irmãos, permanecer no pecado é porque não se converteu verdadeiramente. E está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Permanecer no pecado, né? Voltar ao vômito daquele lugar sujo e imundo que Jesus te tirou com mão poderosa. É porque você não se converteu. E você precisa verdadeiramente se entregar a Deus. Amém, irmãos? Quantos entendem isso? Vive em novidade de vida. Vive em novidade. Bate no peito e fala assim, eu sou de Jesus. O pecado veio, irmão. Bate no peito, eu sou de Jesus. Eu não vou compartilhar da mesa com um escarnecedor. Se aquele papo não está te trazendo edificação nenhuma, sai daquele meio, irmãos. Se aquela pessoa não está te trazendo edificação nenhuma, dá linha na pipa. Anda com pessoas que vão te levar para o reino. Não é o reino, deixa quieto, né? É para o reino de Deus. É para o reino de Jesus. Ande com pessoas certas. Ande com pessoas que vão te encaminhar a andar no caminho, sem se desviar para a direita e nem se desviar para a esquerda. Vamos ver aqui a outra argumentação que ele diz: viver no pecado, nós que para o pecado morremos. Olha o que Paulo está fazendo ali com aquela igreja. Está confrontando. Ele diz assim, ó, viver no pecado, nós que para o pecado morremos. Quantos lembram do seu batismo? Novamente eu te perguntando. Você lembra que o pastor falou? Né? Vocês estão morrendo para o pecado, estão nascendo como novas criaturas. Se morremos para o pecado, não podemos sentir o pecado, irmãos. Se nós morremos para o pecado, nós não podemos dar oportunidade
do pecado se mostrar que está vivo em nós. Se o pecado, se você está sentindo o pecado, é porque aquele morto está vivo dentro de você. Vocês entendem isso que eu estou falando? Romanos capítulo 14, no verso 8, diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Amém, irmãos? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Se nós morremos no pecado, acabou. Nós vivemos é para Deus. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, irmãos, preste atenção. O pecado, ele não pode falar mais alto na sua vida. Vamos entender isso? Preste atenção. O pecado, muitas vezes, a maneira como eu era, né? Na realidade, você tem um passado, amém, irmãos? E esse passado, Satanás conhece. Ele vai trazer para te colocar à prova. E muitas vezes, isso vem. Mas sabe o que você faz? Pega um infeliz, né? Assim, ó. Pega a cabecinha dele e afunda, ele morre. Entende, gente? Morre. Então fala para o teu irmão aí, ó. Sacode ele assim e declara para ele assim: morra. Mas aí você fala para ele assim, ó: viva para Jesus agora. E declara agora: vive novidade de vida. É isso, irmãos. O segredo do sucesso do cristão é viver em novidade de vida. É viver colocando diante do Senhor aquilo que você sente, aquilo que você muitas vezes é amargurado. Coloca diante do Senhor. Deus vai fazer tudo novo. Vem coisa nova por aí, irmãos. Nada pode te prender. Você está sendo preparado para voar alto, irmão. Voar alto. E Deus tem grandes coisas aí para liberar sobre a tua vida. Gênesis capítulo 4, no verso 7, diz assim: ali tinha um diálogo, né, de Deus falando com Caim e Abel. E aí ele diz assim no verso 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito? A questão ali do sacrifício, da oferta que estava sendo feita. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, o que a gente entende com isso? O pecado, ele está aí. O príncipe desse século, ele está regendo esse mundo. Ele quer alcançar a igreja de Jesus. Porque nós, se nós andarmos reto, andarmos na presença do Senhor, nós temos a garantia da vida eterna. Amém, irmãos? Agora, se o pecado, que insistentemente o diabo vai fazer com que você seja confrontado e vai colocar ali na sua frente, se você não dominá-lo, aí que é o problema. Você precisa dominar o pecado. Amém, irmãos? Você já viu as touradas, né, que acontece muito na Espanha? Né? Você tem que dominar aquele touro bravo. Né? Você tem que dominar aquele animal que está ali pronto para te devorar. Né? Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Estando no centro da vontade de Deus, nós vamos dominar o pecado. Se morremos com o pecado, nossos olhos, eles precisam estar fixos em Deus. Aonde estão os seus olhos? O que você está absorvendo para a sua vida? Quantos aqui já escutaram falar que os olhos são a janela da alma? Você já escutou falar sobre isso? Se você absorve para dentro de você situações que não vão te levar para o caminho certo, vão te afastar da presença de Deus, aquilo que você está absorvendo vai te trazer algo podre dentro de você e você não vai viver em novidade de vida. Amém, irmãos? Então, veja bem o que você anda vendo. Veja bem o que você está colocando para dentro da sua vida. Salmos capítulo 123, no verso 1 e 2, diz assim: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Como
como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Entende isso que o salmista colocou? Ele faz ali um paralelo do relacionamento do servo com seu senhor. O servo está sempre com os olhos fixos no seu senhor, para saber qual é o comando, para saber o que o senhor daquela pessoa está direcionando. Irmãos, é a mesma coisa conosco. Nós precisamos estar com os olhos fixos no Senhor. Não pode prevalecer a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor na nossa vida. Quando você está em dúvida de qualquer assunto, da sua vida pessoal, da sua vida ministerial, irmãos, preste atenção, Deus não está nesse negócio. Quando Deus está nesse negócio, quando Deus te dá a direção do que você precisa ser feito, existe uma paz que excede todo entendimento, que vem sobre você, e você sabe que Deus falou com você e você vai fazer, porque não paira dúvida sobre essa situação. Quantos entendem isso? Isso é viver em novidade de vida. Isso é viver em novidade de vida, é você estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar a direção do que você precisa ser feito, do que precisa ser feito, né? Bom, vamos lá, outra situação, outra argumentação. Vós ignorais o batismo em Cristo, no qual fomos batizados na sua morte. Irmãos, o que significa ser batizado na sua morte? Isso bota a gente para pensar. Na realidade aqui, ele está falando sobre a morte para o pecado. Quando nós fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos mortos para o pecado, irmãos. Então, se você foi morto para o pecado, você ressurgiu para uma nova vida em Cristo Jesus. Você é nova criatura, irmão. O que para trás ficou, deixa para lá. Deixa no mar do esquecimento, irmão. Não vai pescar nesse mar, não, porque tem situações ali que é para lá que tem que ficar. Deus já te perdoou de tudo e todas as coisas. O véu foi rasgado de alto a baixo. Jesus já pagou um alto preço. O sangue foi derramado sobre mim e sobre a tua vida. Tudo novo se fez quando creem nessa palavra. Então, irmãos, não perde a tua santidade. Não perde a presença de Deus. Sabe? Pelas iguarias desse mundo. São muitas iguarias que existem nesse mundo. Daniel escolheu não viver sob essa condição. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção que somos filhos de Deus. Nós temos uma cidade celestial para chegar, para alcançar. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Então vive novidade de vida, irmão. Permaneça em novidade de vida. Quando nós pecamos de maneira sem vergonha, tem muito crente que é sem vergonha, irmão. Nós ignoramos a morte de Jesus na cruz. Sabe o que é ignorar a morte de Jesus na cruz? É dar com os ombros. Ah, morreu? É isso aí. Ele ressurgiu e vai me perdoar, como se fosse obrigação. Isso é pecar contra o Espírito Santo de Deus. E a gente vai falar sobre isso um tempo aí, mais adiante. Então, irmãos, não seja dessa forma. Quando o seu pensamento está cauterizado, o seu pensamento tem que ser um pensamento convertido a Deus. O seu pensamento tem que ser a mente de Jesus Cristo. A mente de Jesus Cristo. Você já viu aquele ditado popular? Meu pai falava muito isso para mim, né? Mente vazia é oficina do diabo. Vocês já escutaram falar isso? É do teu tempo? Então, meu irmão, ocupa a tua mente com as coisas de Deus. Ocupa a tua mente com as coisas de Deus. Leia a Bíblia. Quantos aqui leem a Bíblia? Leia a Bíblia, crente. Eu já falei para os irmãos que eu tenho um aplicativo, você que se interessa, me procura no final. Eu vou te dar um link de um aplicativo show de bola. Tem as várias versões da Bíblia. Você pode comparar. Você pode pegar um plano de estudo ali e ao longo de um ano ler a Bíblia todinha, ler e escutar. Olha que coisa boa. O Júlio já baixou, né, Júlio?
Tem sido bênção? É isso aí, filho. E nessa leva, você vai lendo a Bíblia, você vai absorvendo a palavra de Deus. Nós somos um grande arquivo, né? Quanto mais você coloca a palavra de Deus dentro de você, dentro do seu coração, vai brotar coisa boa, irmão. A boca fala que o coração está cheio. Se você não lê a Bíblia, se você não lê a palavra de Deus, como é que vai sair coisa boa da tua boca? Alô? Ô crente, você está aí? Fala aí para o teu irmão da direita e da esquerda, lê a Bíblia. Cutuca ele aí, lê a Bíblia, irmão. Quando você dá vazão à tua carnalidade, você ignora o viver em novidade de vida, você está fazendo conforme está escrito ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. É um versículo bem pequenininho, mas que, sabe, é profundo. Não apagueis o Espírito. Quando você ignora e não vive novidade de vida, você está apagando o Espírito de Deus. Você, na realidade, está dando vazão à tua carnalidade. E aí no verso 4, Paulo dá a resposta inspirado pelo Espírito de Deus, para que possamos viver essa vida abundante que Deus nos promete, né? Deus, na realidade, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas tem muito crente que insiste em não viver essa vida abundante em Cristo Jesus. Nós já reinamos com Cristo aqui nessa terra, amém, irmãos? Amém. Nós já reinamos com Cristo aqui, né? E aí, aqui nessa terra, é a ponta do iceberg, né? Todo o seu reino, a plenitude dos tempos, vai ser na glória com Deus. E aí, na realidade, em João capítulo 10, no verso 10, o Senhor Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quantos aqui querem viver a vida abundante com Cristo Jesus? Viva em novidade de vida. Viva em novidade de vida. E aí ele coloca aqui, ó, três verbos, 3 ações que precisam ser feitas pelo crente, pelo cristão. Está aí no verso 4. Eu vou enumerar elas aqui. Primeiro verbo: fomos sepultados. Nós fomos. Eu fui sepultado. Você foi sepultado. Quantos foram sepultados aqui? Morreu para o pecado, irmão. Morreu. Assume. Você morreu para o pecado. Significa que o pecado, ele não tem mais domínio sobre a tua vida. Não tem mais poder sobre a tua vida. Quantos entendem isso, irmãos? Se o pecado vier, se aquilo que vier, aquilo que você foi por muito tempo preso, aprisionado, se ele vier, faz aquilo que eu te falei, pega a cabecinha dele e afunda, e declara: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu vivo para Jesus, eu morri para o pecado. É isso. Ah, pastor, não estou conseguindo. O que eu faço? Irmão, liga para mim. Liga para o Joãozinho, liga para o Alex, para o Isaías, liga para a Fátima, liga para a Luciana, liga para a Juliana, vamos orar com você. A oração é a chave da vitória. Aí você vai ser fortalecida e você vai vencer o pecado. Ah, não conseguiu contato com a gente, irmão? Tem uma solução que o próprio Senhor Jesus disse: vai para o secreto do teu quarto, se tranca o joelho no chão e vai orar, irmão. Pastor, estou no trabalho, como é que eu faço? Vai no banheiro, tranca na casinha lá, meu irmão. Não é nem número 1 nem número 2, é 0, né? Vai direto para o Senhor, né? Prioridade 0. E aí você ora: Deus, tira isso de mim, essa vontade insana que eu estou aqui de pecar. Entende? E Ele escuta o clamor dos seus. Ele escuta. Nós temos um advogado. Esse advogado intercede por nossas vidas. Ele vai te dar a válvula de escape quando você entende isso. Então você foi sepultado, fomos sepultados, é a primeira ação. Segunda ação: ressuscitados com Cristo.
Quantos aqui foram ressuscitados com Cristo Jesus? Aleluia! Ele ressuscitou e vivo está. Jesus vive. Ele vive em mim, Ele vive em cada um de nós. Aleluia! Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 55 a 57, o apóstolo Paulo diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Irmãos, nós vencemos com Cristo Jesus. O aguilhão da morte é o pecado. É o pecado. E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, segunda ação, fomos ressuscitados. Aleluia, aleluia. E o terceiro verbo, é aqui que culmina toda a mensagem de hoje à noite: andemos em novidade de vida. Eu preciso andar em novidade de vida. Você precisa andar em novidade de vida. Nós precisamos andar em novidade de vida. 2 Coríntios capítulo 5, no verso de número 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? É nova criatura, aleluia! As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Aquilo que o diabo quis fazer em você, Jesus te transformou, te moldou, Ele te deu nova vida. Então viva para Jesus. Viva para Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Levanta a tua mão e fala assim: eu estou em Cristo Jesus. Aleluia. Tu és nova criatura, querido. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Tem coisa nova por aí. Tem um tempo novo aí te esperando, irmão. E é para já, é para agora. Ao terminar o culto, irmãos, deixa essa palavra brotar no teu coração e viva em novidade de vida. Essa é a missão da nossa igreja. É a missão da nossa igreja. Perceba bem, quando você vive em novidade de vida, o leque se abre. E aí você vai vivenciar as verdades de Deus. Então permita a verdade de Deus ser colocada no teu coração. Conhecereis a verdade vos libertará, irmão. Não fica preso na força do pecado. Você foi batizado e morreu para o pecado, e você vive para Cristo Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Repete comigo: nós somos uma igreja que caminha em novidade de vida. Aleluia. Nós já estamos vivendo esse novo tempo. É direcionamento de Deus para a nossa igreja. É direcionamento de Deus para a sua vida. E nós vamos, já caminhando para o final, eu quero fazer algo precioso com você nessa noite. Mas eu quero que você fique de pé. Fique de pé. Nós vamos fazer uma declaração nessa hora. Ficou de pé? Isso. Bota a mão no teu coração. Fecha teus olhos. E repete assim comigo. Em alto e bom som, viu? Você tem que pronunciar em alto e bom som. Eu vivo em novidade de vida. Porque Cristo vive em mim. O velho homem já morreu. Agora sou nova criatura. Sou filho de Deus. O poder do pecado não mais me domina. Vivo pelo Espírito Santo de Deus. Sou Igreja Nova Vida do Jovem. E vivo em novidade de vida.
em Cristo Jesus, juntamente com todos os meus irmãos. Por isso eu repito e afirmo: a Igreja Nova Vida do Jockey é uma igreja que caminha em novidade de vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Vamos entender a mensagem. Vamos cantar um louvor? Vai ser a capela mesmo, tá, irmã? Juliana, nem se preocupa. Um louvor antigo, eu sou das antigas, irmã. Eu não sei se você deve conhecer, sim, né? Então diz assim, ó: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Declare isso, aleluia. Isso, vive novidade de vida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Do início, tudo que Jesus conquistou na cruz. Declare: é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós. Toma posse, irmão. É nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abre-se, permita a voz de Deus para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, bem maior do que o que está no mundo, bem maior em nós do que o que está no mundo. Deus diz aqui teu povo. Aleluia, aleluia. Eis aqui teu povo. Deus abençoa para a cada um de nós. Nós precisamos de novidade de vida, Deus. Nos ajuda, Deus, na nossa fraqueza. Nós nos reconhecemos que nós precisamos do Senhor em nossa vida. Nós somos homens e mulheres falhos, mas nós somos homens e mulheres tementes ao Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor Jesus é Senhor das nossas vidas. Então, ó Deus, ser conosco, nos ajude, ó Deus, para que possamos permanecer no caminho, a seguir adiante, ó Deus, e a não dar margem, ó Deus, para o pecado em nossa vida. Ó Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor, te pedimos o teu agir, ó Deus, sobre nossas vidas, e já te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado. Amém e amém. Será que você pode dar um forte aplauso ao Senhor?